Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e também com livros olímpicos, Olympic Books, que é uma nova comunidade que eu estou montando, iniciando, para comentar os livros esportivos e fazer um intercâmbio com os principais, com pessoas que têm o livro aí espalhados pelo mundo. Bem, retornando, anteriormente já fizemos um comentário das provas de campo do atletismo masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já publiquei um arquivo sobre os resultados das provas de saltos e agora, retomando as competições de arremesso e lançamentos e também a prova combinada. As competições, as provas de campo, o salto em altura, tivemos a vitória, um empate entre o Gianmarco Tamberi da Itália e o Murtaza Sabarshin do Catar, dividiram a medalha de ouro. A medalha de bronze ficou com o Maxim Nerasekal da Bielorrússia. No salto com vara, tivemos a vitória do Armand Duplantis da Suécia, à frente do Chris Nielsen dos Estados Unidos, e o Thiago Braz do Brasil ficou em terceiro lugar, campeão olímpico em 2016. No salto em distância, o grego Miltiades Stentoglou conquistou a medalha de ouro de forma dramática, à frente do cubano Juan Miguel Echevarria. O Michael Masso de Cuba ficou com a medalha de bronze. E no salto triplo, vitória também de um cubano, mas naturalizado português, Pedro Pablo Pichardo, à frente do chinês Yaming Zhu, e a medalha de bronze ficando com Burundi, com Hughes Fabrice Zango. Os Estados Unidos, com apenas uma medalha de prata nas provas de salto, realmente foram uma grande decepção. Mas agora retomamos esse arquivo para falar das provas de arremessos e lançamentos, e também do decathlon. No arremesso de peso, tivemos a vitória do norte-americano Ryan Crouser, campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, conquistou a medalha de ouro, era o grande favorito para esses Jogos Olímpicos, depois de ter conquistado, inclusive, um recorde mundial na seletiva norte-americana, com 23:37, ele realmente era o grande nome para esta prova, embora dentro do período olímpico, dentro do ciclo olímpico, não tenha obtido vitórias nos mundiais de 2017 e 2019. A medalha de prata ficou com o seu compatriota, o campeão mundial de 2019, depois de uma dramática disputa no título mundial daquele ano, o Joey Kovacs, que conseguiu 22:91 no mundial e superou o Crouser e o Thomas Walsh por apenas 1 centímetro. O Joey Kovacs também teve uma grande atuação nesses Jogos Olímpicos, ficou com a medalha de prata. E o neozelandês, o Thomas Walsh, foi o medalhista de bronze, com resultado de 22:47, deixando na quarta colocação o brasileiro Darlan Romani, que tinha esperanças de poder lutar por medalha, mas teve problemas na sua preparação, pegou Covid e com isso não se preparou bem. Ainda assim, a conquista do quarto lugar acabou sendo um bom resultado para o brasileiro, mas muito aquém de suas verdadeiras possibilidades. Com sua marca pessoal, o Darlan Romani poderia ter conquistado a medalha de bronze, porque o Thomas Walsh não teve assim um desempenho tão promissor que poderia ter tido, embora os 22:47 seja uma marca bastante expressiva. No lançamento de disco, o Daniel Stahl da Suécia confirmou seu favoritismo, conquistou a medalha de ouro com 68:90, um grande resultado, à frente do compatriota, o Simon Peterson, que ficou com a medalha de prata, e o Lucas Weisheidegger da Áustria foi o medalhista de bronze. O Stahl era o grande favorito, mas outros atletas apareciam aí também em condições de brigar por medalha, mas acabaram ficando fora do pódio, como o Andrius Guzius da Lituânia e o Christian Tche da Eslovênia. No lançamento de martelo, os poloneses confirmaram o favoritismo. O Wojciech Nowicki conquistou a medalha de ouro à frente e o Pavel Fajdek ficou com a medalha de bronze, mas a grande surpresa foi o norueguês, o Elvind Henriksen, que ficou com a medalha de prata, superando o Pavel Fajdek da Polônia, o campeão mundial de 2017 e 2019, e também o Henriksen da Noruega, ele melhorou 4 metros sua marca pessoal, e com isso chegou
ao pódio. O Rudi Winkler dos Estados Unidos, que era outro fortíssimo candidato ao pódio, acabou decepcionando e não conquistou medalha. E no lançamento do dardo tivemos a vitória do indiano Neeraj Chopra, era um dos favoritos, mas tinha uma forte concorrência com ele, havia aí uma possibilidade de equilíbrio na disputa, mas o grande favorito, o alemão Johannes Vetter, acabou decepcionando, e o Neeraj Chopra, com um lançamento de 87 metros, que não é grande coisa para esses competidores, acabou ficando com a medalha de ouro à frente dos tchecos, né? A Tchecoslováquia tem uma grande tradição na prova, principalmente iniciada no feminino com a Dana Zatopkova, e depois continuada com o Jan Zelezny no masculino. Os tchecos têm aí, que conquistaram, né, medalhas de prata com Jakub Vadleit e a medalha de bronze com Vítězslav Vesely. Entretanto, a Finlândia, que tem grandes lançadores, ficou fora do pódio. Taipei também tinha possibilidades de medalha, mas realmente a grande decepção foi o Johannes Vetter da Alemanha e também o Magnus Kirt da Estônia, que não lembro se disputou ou não esses jogos, mas era apontado, né, como um forte candidato à medalha, mas se machucou no campeonato mundial, se não me engano no Mundial de 2019, e ficou aí, teve sua preparação, seu desempenho prejudicado. E no decathlon, o Damian Warner do Canadá teve um grande resultado, rompeu a barreira dos 9.000 pontos, acabou surpreendendo, aliás, superando o francês, o favorito, Kevin Mayer da França, e o Ashley Moloney da Austrália ficou com a medalha de bronze. Então esse foi um retrospecto rápido dessas provas de campo dos Jogos Olímpicos. Lembrando que o decathlon, lógico, tem provas também de pista. E aqui um quadro de medalhas dessas provas de campo dos Jogos, né, um total de 27 medalhas divididas entre 20 países. A Suécia na primeira posição com 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata, e os Estados Unidos em segundo lugar, também com 3 medalhas, 1 de ouro, 2 de prata, e medalhas em 2 provas. Nos demais países, todos eles conquistaram medalha em apenas uma só das 9 provas em disputa, e ainda 3 desses países, né, a Polônia, Cuba e República Tcheca, conseguiram 2 medalhas numa única prova. Então foram esses países que se destacaram, o Brasil também com medalha, bronze no salto com vara, com o Thiago Braz. Aqui o quadro de medalhas dos saltos, que já foi explicado lá no outro arquivo. E aqui o quadro dos arremessos e lançamentos, não tem o do decathlon, mas esse quadro dos arremessos e lançamentos. Os Estados Unidos e a Suécia acabaram liderando, ambos com a dobradinha, os Estados Unidos com a dobradinha no arremesso de peso, com o Ryan Crouser e o Joey Kovacs, 2 medalhas, ouro e prata, e a Suécia também, com Simon Petersson com a medalha de prata e o Daniel Stahl com a medalha de ouro. A Polônia também obteve 2 medalhas, ouro e bronze, Wojciech Nowicki e o Pavel... deu branco. Pavel Fajdek, eu tenho esse Wojdak na cabeça. Pavel Fajdek, deu branco aí. O Pavel Fajdek ficou com a medalha de bronze, e aí os tchecos também com 2 medalhas no lançamento do dardo. Curioso notar que em todas as provas um país, né, pelo menos um país conquistou 2 medalhas. No peso, os Estados Unidos, no disco, a Suécia, no martelo, a Polônia, e no dardo, a República Tcheca. A Índia conquistou a medalha de ouro do dardo, a Noruega de prata no martelo, a Áustria o bronze no disco e a Nova Zelândia o bronze no peso. Aqui os atletas do salto em altura, já foi comentado, o salto em distância também já foi comentado, o salto triplo também já foi comentado, o salto com vara, e agora sim, finalmente, as competições de arremesso de peso. Então vamos começar com essa análise
do arremesso de peso. É uma prova que vem sendo disputada desde 1896, desde os Jogos de Atenas, em 1896. Os Estados Unidos são a grande potência do mundo, conquistaram 19 títulos olímpicos, 19 medalhas de ouro olímpicas, contra 10 do resto do mundo. Os Estados Unidos somam um total de 19 medalhas de ouro, 21 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze, um total de 52 medalhas na história olímpica. É um resultado absurdo dos Estados Unidos no arremesso de peso. 52 medalhas, representa mais da metade das medalhas do arremesso de peso. Acabou ficando com os norte-americanos. Os Estados Unidos só deixaram de conquistar medalha no arremesso de peso em 1936, nos Jogos de Berlim, 1976, nos Jogos de Montreal, e em 1980, quando boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou. Então, apenas nessas ocasiões, os norte-americanos deixaram de conquistar a medalha. E curioso notar também, eles ficaram o período mais longo, em que não conquistaram medalha, não conquistaram a medalha de ouro, foi de 1972 a 1988. Os norte-americanos, portanto, sofreram, são 5 Jogos Olímpicos, sofreram metade das suas derrotas nesse período. Em 72 tivemos a vitória da Polônia, 76 da Alemanha Oriental, 80 da União Soviética, 84 da Itália e em 88 da Alemanha Oriental. Então foram 5, metade desses Jogos Olímpicos foi nesse período de 1972 a 1988. O competidor que possui melhor desempenho na história do arremesso de peso em Jogos Olímpicos, temos o Ralph Rose, dos Estados Unidos, foi bicampeão olímpico, conquistou medalha também em 1912, e temos o Perry O'Brien, que foi campeão em 1952, 1956 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1960 e quarto colocado nos Jogos de 1964. Sem dúvida alguma, o Perry O'Brien dos Estados Unidos é o maior arremessador de peso da história olímpica. Grande resultado desse norte-americano. Para esses Jogos Olímpicos, os favoritos acabaram confirmando o seu favoritismo. O norte-americano Ryan Crouser, ele quebrou o recorde mundial no dia 18 de junho desse ano, 18 de junho de 2021, ele quebrou o recorde mundial na seletiva norte-americana com um fantástico resultado de 23 metros e 37 centímetros, quebrando a antiga marca de 23 metros e 12, que era do norte-americano, o Randy Barnes. Randy Barnes, a marca batida em 1990. Então, portanto, uma marca com mais de 30 anos aí de duração, acabou sendo batida por uma margem até considerável, acabou sendo batida pelo grande norte-americano, o Ryan Crouser. Com esse resultado, o Crouser chegou aos Jogos Olímpicos como um grande favorito e conquistou a medalha de ouro com um resultado absurdo de 23 metros e 30, quase chegou ao recorde mundial mais uma vez, e ele se tornou o quarto bicampeão da história do arremesso de peso. Tivemos o Ralph Rose dos Estados Unidos em 1904 e 1908, o Perry O'Brien em 1952 e 1956 e o Tomasz Majewski da Polônia em 2008 e 2012. Então esses são os 3 bicampeões anteriores a essa conquista do Ryan Crouser. O Ryan Crouser não teve, porém, um campeão olímpico também em 2016, no Rio de Janeiro. Entretanto, ele não teve uma boa participação nos campeonatos mundiais do ciclo olímpico. Ele conquistou apenas a medalha de prata no campeonato mundial de 2019, numa disputa emocionante com o Joe Kovacs e com o Thomas Walsh. Mas esse resultado do Ryan Crouser o coloca realmente na condição de um dos grandes nomes da história dessa prova do atletismo.
O norte-americano Joey Kovacs ficou com a medalha de prata, com um resultado de 22 metros e 65, repetiu a medalha de prata que havia conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, e o Kovacs, nos campeonatos mundiais, foi o atleta com melhor desempenho dentro do ciclo olímpico, foi campeão mundial em 2019, numa disputa dramática com o Ryan Crouser e o Thomas Walsh. O Kovacs chegou a 22 metros e 91, superou o Ryan Crouser e o Thomas Walsh por apenas 1 centímetro de diferença e assegurou um título mundial, e também foi, com isso, em campeonatos mundiais, foi o atleta com melhor resultado dentro do ciclo olímpico, porque havia ficado com a medalha de prata também no Campeonato Mundial de 2017, quando foi derrotado pelo neozelandês o Thomas Walsh. Portanto, o Ryan Crouser nos campeonatos mundiais ficou apenas com uma medalha de prata, e o Joey Kovacs foi o grande destaque, com a medalha de ouro de 2019 e a de prata de 2017. O neozelandês, o Thomas Walsh, conquistou a medalha de bronze com resultado de 22 metros e 47 centímetros. É um resultado curioso, até porque iguala a marca da vitória do Ulf Timmermann, da Alemanha Oriental, nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. E o Thomas Walsh, nos campeonatos mundiais do ciclo olímpico, havia ficado com a medalha de ouro em 2017, no Campeonato Mundial de 2017, e com a medalha de bronze em 2019, mas com um resultado brilhante. Ele teve um resultado brilhante de 22 metros e 90 centímetros, ficou a apenas 1 centímetro do recorde da medalha de ouro, que foi conquistada pelo Joey Kovacs dos Estados Unidos, talvez na disputa mais equilibrada da história do arremesso de peso no alto nível. Grande resultado do Thomas Walsh, conquistando o título mundial de 2017 e a medalha de bronze no Mundial de 2019 com 22,90. E agora, com 22,47, ficou com a medalha de bronze, repetiu o seu resultado, em termos de pódio dos Jogos de 2016, quando também ficou com a medalha de bronze. O Thomas Walsh, portanto, consegue aí, se manter no pódio, e o pódio de 2016 acabou se repetindo nos Jogos Olímpicos de 2021. Ouro para Ryan Crouser, novamente com recorde olímpico, prata para Joey Kovacs e medalha de bronze para o Thomas Walsh. O brasileiro Darlan Romani, que era um dos favoritos aí para chegar ao pódio também, mas teria que superar um desses 3 grandes, ele que vem buscando aí uma medalha em campeonatos mundiais, uma medalha mais importante em mundiais, Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ficou na 5ª colocação. No Campeonato Mundial de 2019 foi o 4º colocado, com 22 metros e 53 centímetros. Nesses jogos teria sido medalha de bronze, se repetisse, se tivesse repetido o seu melhor resultado. O Darlan Romani realmente é o maior nome da história do arremesso de peso no Brasil, 5º colocado em 2016 e agora 4º colocado. Quem sabe para 2024 ele consiga a sonhada medalha, assim, a sonhada subida no pódio. Outros atletas que eram candidatos a pódio eram o polonês, o Konrad Bukowiec, que ficou apenas na 23ª colocação na fase de classificação, e o Michał Haratik, da Polônia, também ficou em 13º lugar. A Polônia, que teve aí as vitórias do Tomasz Majewski nos Jogos de 2008 e 2012, teve grandes resultados com o Konrad Bukowiec e o Michał Haratik no período aí grandes resultados, não digo em campeonatos mundiais que não chegaram ao pódio, mas em termos de marcas, rompendo os 22 metros, mas sequer chegaram à final nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Então o arremesso de peso teve esse desdobramento. Aqui a foto dos atletas completando seus lançamentos, eu consegui colocar os 3 aí na sequência. O Ryan Crouser finalizando aí o seu lançamento, o peso voando lá para os 22 metros, para os 23 metros. O Joey Kovacs, que também foi um grande
nome aí dessa prova, 22,65, superou o antigo recorde olímpico do Ryan Crouser, e o Thomas Walsh, da Nova Zelândia, conseguindo se manter no pódio, aí num pódio muito bem frequentado pelos dois poderosos arremessadores dos Estados Unidos, que mantiveram a tradição do país nessa prova, e do jeito que está, realmente não seria surpresa o Ryan Crouser chegar e conquistar uma quinta medalha nessa prova. Então, esse é o panorama, né, do que ocorreu com o arremesso de peso nesses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Descendo um pouco mais agora, o lançamento do disco. O lançamento do disco também é disputado desde 1896, desde os Jogos de Atenas. Os Estados Unidos são os maiores ganhadores de medalha, os grandes campeões da prova, do lançamento de disco masculino. Conquistaram 13 vitórias contra 16 do resto do mundo. O resto do mundo supera os norte-americanos, principalmente por causa da evolução, né, sofrida aí pelo resto do mundo desde os anos 1970. Os Estados Unidos, além das 13 medalhas de ouro, possuem 9 medalhas de prata e 13 medalhas de bronze, chegando a um total de 35 medalhas. Os alemães, né, somando as medalhas da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental e tudo mais, a Alemanha é o segundo melhor país, com um total de 11 medalhas, 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Os Estados Unidos, entretanto, desde 1988, embora seja uma grande força do mundo, desde 1988, os norte-americanos não obtêm medalha nessa prova. Né? Há aí um domínio dos europeus, o Cuba já chegou ao pódio, mas os norte-americanos não têm conquistado medalha nessa prova. Destaque também para os lituanos. Os lituanos já venceram 3 vezes a prova, 2 com Virgilijus Alekna, uma com Romas Zubartas. Os soviéticos venceram, no caso, né, a União Soviética venceu apenas uma vez, com Rachus Pikin, mas realmente tem havido esse domínio dos europeus. Os europeus vêm vencendo praticamente tudo desde 1976, quando o Mac Wilkins dos Estados Unidos foi campeão. Aliás, desde 1980 que tem havido esse domínio dos europeus, essa hegemonia, né, principalmente de alemães, lituanos, né, e o representante lá da União Soviética, o Rachus Pikin, nos Jogos de 1980. O maior nome da história do lançamento de disco nos Jogos Olímpicos, sem dúvida alguma, é o norte-americano Alfred Orter. Conquistou o título olímpico em 1956, 1960, 1964 e 1968, um total de 4 medalhas de ouro olímpicas, junto com o norte-americano Carl Lewis. São os únicos tetracampeões do atletismo em Jogos Olímpicos, vencer a mesma prova em 4 edições olímpicas. E em 1980, inclusive, ele ficou em 4º lugar na seletiva norte-americana, e foi o ano que ele fez a melhor marca da vida dele. Aos 44 anos de idade, ele conseguiu lançar o disco a 69 metros e 46 centímetros. Essa retrospectiva dos Estados Unidos, essa queda dos Estados Unidos no lançamento de disco, traz aí uma comparação. Até 1984 eram 13 vitórias para os Estados Unidos, 7 para o resto do mundo. Em 1968, isso aí se alternou, eram 12-4 para os Estados Unidos. Até 84, 13-7. Então, nas últimas edições, as últimas 9 edições, tivemos, né, a partir de 1988, tivemos todas as vitórias por atletas do resto do mundo. Então seria um 9-0 para o resto do mundo. Bem, falando da competição em si, o grande favorito era o sueco, o Daniel Stahl, que lidera o ranking mundial da atual temporada, com 71 metros e 40, o grande nome do lançamento do disco. Várias vitórias nos meetings aí pelo mundo. E o Daniel Stahl, ele tinha, né, como grande, ele lidera o ranking mundial com 71 e 40,
e ele tinha como grande adversário o jamaicano Frederick Dacres, né, que também conseguiu lançamento acima de 70 metros, e o campeão mundial de 2017, o Andrius Guzius, da Lituânia. Então eles apareciam aí como principais candidatos, principais ameaças ao Daniel Stahl. E o Christian Tse, também da Eslovênia, que conseguiu um grande resultado na atual temporada, rompeu a barreira dos 70 metros, com 70 metros e 35, todos eles ameaçavam aí a hegemonia, né, o favoritismo do sueco Daniel Stahl. Mas o Daniel Stahl conquistou a medalha de ouro com 68,90, não chegou a ser um grande arremesso para os padrões do Daniel Stahl, ele com 71,40, né, 2,5 metros acima, né, do resultado que ele conseguiu, exatos, né, 2,5 metros acima do seu resultado de liderança mundial, mas ele confirmou seu favoritismo, ficou com a medalha de ouro, ele que havia sido campeão mundial em 2019 e em 2017 havia ficado com a medalha de prata, perdendo por apenas 2 centímetros para o lituano, o Andrius Guzius. A medalha de prata ficou com o sueco Simon Petersson, que vem evoluindo muito nessa prova, logicamente por influência do Daniel Stahl, talvez eles devam treinar junto, não sei, mas a Suécia se aproveitou disso e com isso o Simon Petersson garantiu uma honrosa medalha de prata, ficando à frente de atletas até mais com melhores resultados do que ele. A marca não foi tão expressiva, 67 metros e 39 centímetros, mas foi suficiente para garantir a medalha de prata. E a medalha de bronze também, outra, não digo surpresa, um atleta que sempre está ali entre os melhores do mundo, Lukas Weisheidinger, da Áustria, com 67,07, garantiu a medalha de bronze, repetindo a medalha de bronze que ele teve no Campeonato Mundial de 2019. Então esses foram os medalhistas desses Jogos Olímpicos. A quarta colocação ficou com o australiano Matthew Denny, com 67,02. O Christian Tse, da Eslovênia, que era um dos favoritos para desafiar o Daniel Stahl, ficou apenas na quinta posição, com 66,37, 4 metros praticamente abaixo da sua melhor marca. E o campeão mundial de 2017, o Andrius Guzius, da Lituânia, ficou apenas na sexta colocação, com resultado fraco de 64 metros e 11, mais de 5 metros abaixo do resultado que lhe deu a medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2017. Inclusive, em 2017, o Campeonato Mundial teve a vitória do Andrius Guzius com 69,21, ele teria ficado com a medalha de ouro também nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. O Daniel Stahl ficou com a medalha de prata nesse Mundial com 69,19 e a medalha de bronze foi para o norte-americano Mason Finlay com 68,03. No Campeonato Mundial de 2019, o Daniel Stahl foi campeão com 67,59, bateu o jamaicano Frederick Dacres, que fez 66,94, e o Lukas Weisheidinger, da Áustria, ficou com a medalha de bronze com 66,82. Quer dizer, o Weisheidinger não melhorou um pouquinho só em relação ao Campeonato Mundial de 2019, e o Daniel Stahl melhorou bem, e o Frederick Dacres não conseguiu sequer chegar à final. Outros atletas que acabaram decepcionando nesse processo foram o Piotr Malachowski, da Polônia, que foi medalhista olímpico, tanto em 2008 quanto em 2016. Ele ficou apenas na 15ª colocação, não chegou à final. O Frederick Dacres ficou a uma posição da final, ficou em 13º lugar, com um fraco resultado de 62,91. Outro atleta também que decepcionou, o Chad Wright, também jamaicano, 62,93, e o Mason Finlay foi apenas o 23º colocado nessa final do lançamento do disco. Então esses são os resultados, né? O sueco, o Daniel Stahl, quebrou aí de certa forma uma hegemonia, né, dos países da antiga União Soviética e dos alemães, já que desde 1980 esses países, né, têm se alternado
na conquista das medalhas de ouro. Viktor Rashishpikin, da União Soviética, campeão em 1980, 84 o Bernhard Kannenberg, da Alemanha Ocidental, 88 o Jürgen Schulte, da Alemanha Oriental, 92 o Romas Ubartas, da Lituânia, 96 Lars Riedel, da Alemanha, 2000 e 2004 Virgilius Alekna, da Lituânia, 2008 o Gerd Kanter, da Estônia, 2012 o Robert Harting, da Alemanha, e o Christopher Harting, em 2016, também alemão, foram os campeões olímpicos dessa prova. Então aqui a foto, né, o Daniel Stahl, o Simon Petersen também, e o Lucas Weisheininger, da Áustria, todos eles aí os medalhistas dessa prova do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, a competição masculina. E aqui os atletas, né, fazendo os seus movimentos, aqui o Daniel Stahl se preparando, né? O Daniel Stahl realmente tem um movimento muito forte, muito explosivo, manda longe, o disco sai voando lá para cima, lá dos 69, 70 metros, e o Daniel Stahl, o resultado dele até que foi fraco, né, pelos padrões dele, pelo que ele já produziu, né, nessas temporadas. O Simon Peterson também conseguiu um grande resultado, ficou com a medalha de prata, sendo que há atletas mais fortes do que ele ali na concorrência, né, o jamaicano Dekris, o Gudzius da Lituânia, o Tché da Eslovênia, todos eles prometendo pódio, mas entretanto foi o Peterson que chegou a essa medalha. E também outro destaque, o Lucas Weisheininger, da Áustria, conseguindo superar países mais tradicionais no lançamento do disco e garantindo a sua medalha, a sua presença no pódio. Agora vamos falar do lançamento do martelo. O lançamento do martelo teve aí o domínio dos atletas da Polônia. O lançamento do martelo não foi disputado nos Jogos de 1896 em Atenas, entrou no programa olímpico nos Jogos de 1900. Os Estados Unidos, podemos dizer que são os maiores ganhadores de medalha de ouro, né, no lançamento do martelo, já que a União Soviética, quando começou a ganhar tudo mais, os soviéticos chegaram a um total de 6 vitórias, né, venceram em 1960, 64, 72, 76, 80 e 88. Depois a União Soviética deixou de existir, a equipe unificada ainda venceu em 1992, e o Tajiquistão, nos Jogos do Rio de Janeiro, conquistou com Dilshod Nazarov, conquistou a medalha de ouro. Então os soviéticos, no caso, seriam detentores de 8 títulos contra 7 dos norte-americanos. A Hungria, outra potência, outra força do lançamento do martelo, ostenta um total de 5 títulos, 5 medalhas de ouro olímpicas no martelo. Em termos de totais de medalhas, os Estados Unidos possuem, além das 7 medalhas de ouro, somam um total de 19 medalhas, 3 a mais do que os soviéticos. Os soviéticos somaram 16 medalhas no período que competiram em Jogos Olímpicos, mas somando, né, os países da antiga União Soviética, né, no caso a equipe unificada, Ucrânia, Bielorrússia e Tajiquistão, esse número sobe para 25 medalhas. O grande nome do lançamento do martelo em Jogos Olímpicos, maiores conquistas, é o norte-americano John Flanagan, campeão em 1904 e 1908, ostenta, portanto, 3 medalhas de ouro, mas outro grande destaque também, o soviético Yuri Sedik, que é o atual recordista mundial desde 1986, que ele é recordista mundial, e ele acabou falecendo esse ano, infelizmente faleceu, e ostenta um total de 3 medalhas olímpicas, campeão olímpico em 1976, campeão em 1980, favoritíssimo em 1984, mas foi vítima do boicote, e medalhista de prata em 1988. Então, um grande nome da história do martelo, embora não seja em termos de medalhas o maior medalhista, que é o John Flanagan dos Estados Unidos, e Yuri Sedik, ao menos, ostenta pelo menos o título, né, o atleta mais longevo
vamos dizer assim também, porque conseguiu as suas medalhas num período de 12 anos. Para esses Jogos Olímpicos, a Polônia era a grande favorita à conquista da medalha de ouro. O grande nome era o Paweł Fajdek, que foi campeão mundial em 2017, campeão mundial em 2019. Em 2017, a marca de 79 metros e 81 centímetros. A medalha de prata ficou com o Valery Pronkin naquele ano, 78,16, e o Wojciech Nowicki, da Polônia, com 78,03, acabou sendo o medalhista de bronze naquele Mundial de 2017. Em 2019, o Paweł Fajdek de novo sagrou-se campeão, com 80,50, à frente do Quentin Bigot, da França, medalha de prata com 78,19, e dividindo medalhas de bronze, né, por causa de erros de arbitragem e tudo mais, o Bence Halasz, da Hungria, com 78,18, e o Wojciech Nowicki, da Polônia, com 77,69. Nos Jogos Olímpicos, porém, o Paweł Fajdek, curioso que nos Jogos Olímpicos todos os 3 medalhistas conseguiram resultados acima, né, dos 80 metros, aliás, acima dos 81 metros. Todos os 3 seriam campeões mundiais nos Jogos Olímpicos, aliás, seriam campeões mundiais com o resultado olímpico que eles conquistaram. O Wojciech Nowicki conquistou a medalha de ouro com um resultado de 82 metros e 52 centímetros, quebrou seu recorde pessoal, fez um personal best na final do lançamento do martelo, um grande resultado para o Nowicki, que foi medalhista de bronze nos mundiais de 2017 e 2019 e também foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro com a marca de 77 metros e 73. Ele aumentou quase 5 metros o seu resultado dos Jogos do Rio de Janeiro. A medalha de prata acabou ficando com o norueguês, o Eivind Henriksen, com 81 metros e 58 centímetros. Ele evoluiu, né, a marca dele era 78,25, ele levou para 81,58, ou melhorou 3 metros e 33, bem sugestiva essa marca. E no Campeonato Mundial de 2019 era o seu melhor resultado, um 6º lugar. Então, realmente, ele que acabou quebrando o recorde norueguês no lançamento do martelo, acabou sendo a grande surpresa dessa prova. O Paweł Fajdek, da Polônia, né, grande favorito para a conquista da medalha de ouro, campeão mundial em 2017 e 2019, ficou relegado apenas à medalha de bronze, mas, ao menos, ele se refez do fraco resultado dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, quando ele sequer conseguiu chegar à final. O Fajdek ostenta a melhor marca do ano, com 82 metros e 98, é líder do ranking mundial, mas não conseguiu repetir seus melhores resultados na final olímpica em Tóquio. Ainda assim, ele se refez, né, como eu já disse antes, do fracasso dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e finalmente obteve uma medalha olímpica. Grande resultado de Paweł Fajdek. A 4ª colocação ficou com o ucraniano Mikhailo Kohan, um novato, né, do lançamento do martelo, 21 anos de idade, muito novo. O Kohan, eu previa já que ele iria evoluir muito, né, na marca dele. Ele tinha 77,78, elevou para 80,78 na atual temporada, evoluiu muito, é um forte, tem um grande futuro aí pela frente no lançamento do martelo, mas a surpresa causada pelo norueguês, o Eivind Henriksen, acabou tirando o Mikhailo Kohan do pódio. Kohan ficou na 4ª posição. O Quentin Bigot, da França, fez 78,19, ficou na 5ª colocação. Curiosamente, é a mesma marca do Campeonato Mundial, preciso depois até confirmar isso. O 6º lugar ficou o Nick Miller, do Reino Unido, outro grande nome, 78,15. E o Rudi Winkler, dos Estados Unidos, que, né, ostenta 82,71, segundo colocado no ranking mundial, era favorito, candidato a pódio, mas ficou relegado apenas à 7ª colocação, com a marca de 77,08. E o Valery Pronkin, que foi prata no Mundial de 2017, ficou apenas na 8ª colocação, com 76 metros e 72.
O resultado do Novick foi o segundo ouro da Polônia, né, nessa prova, a Polônia que foi campeã com o Szymon Ziółkowski no ano 2000. O Henriksen, o primeiro medalhista da Noruega em Jogos Olímpicos no lançamento do martelo, e o Faidek finalmente chegou ao pódio. Aqui a foto dos atletas, né, os três grandes campeões, os três grandes medalhistas. O Wojciech Novick ficou com a medalha de ouro, resultado de 82 metros e 52 centímetros. O Eivind Henriksen, da Noruega, medalhista de prata, com 81 metros e 58 centímetros, recorde nacional. E o Pavel Fajdek, com 81 e 53, ficou com a medalha de bronze, 5 centímetros apenas atrás do norueguês, ficou com a medalha de bronze, mas se refez do fracasso de 2016 e ao menos conseguiu chegar ao pódio, ele que é o líder do ranking mundial da atual temporada, com 82 metros e 98 centímetros. Agora o lançamento do dardo. O lançamento do dardo ingressou no programa olímpico só a partir de 1908, então é uma prova que não tem assim o mesmo número de competições que tiveram o martelo, o peso e o disco. A Finlândia é a grande campeã do lançamento do dardo, possui 7 medalhas de ouro, um total de 22 medalhas, 7 de ouro, 8 de prata, 7 de bronze, e o resto do mundo venceu o lançamento do dardo em 19 ocasiões. O maior lançador da história é, sem dúvida alguma, o tcheco, o Jan Železný, campeão olímpico em 1992, 1996, 2000 e no ano 2000, e medalhista de prata em 1988, é o grande nome da história do lançamento do dardo, e também trouxe, levou para a República Tcheca a força dos seus treinamentos, a tradição do país, que teve no feminino a Dana Zatopkova, que foi campeã olímpica, a esposa do grande Emil Zatopek, que acabou sendo campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de 1952 e medalhista de prata nos Jogos de 1960. Bem, o grande favorito para o lançamento do dardo nesses Jogos Olímpicos era o alemão, o Johannes Vetter, era o grande nome, conseguiu um resultado absurdo na atual temporada, 96 metros e 29 centímetros, era favoritíssimo a conquista da medalha de ouro, mas acabou decepcionando, ficou apenas na 9ª colocação na final, com um lançamento de 82 metros e 52 centímetros. Ele ficou a quase 14 metros do seu melhor resultado. Realmente um resultado muito fraco para aquele que era o grande favorito para conquistar a medalha de ouro. Magnus Kirt, também da Estônia, não teve sucesso. Outros atletas, o Marcin Krukowski da Polônia ficou em 28º lugar, Julius Yego do Quênia, prata no Rio de Janeiro, ficou em 24º, Anderson Peters de Granada, campeão mundial em 2019, ficou apenas na 15ª colocação. Então, realmente, os vários favoritos aí foram ficando pelo caminho, não conseguiram confirmar seus resultados. E o Neeraj Chopra, da Índia, com um resultado até não muito expressivo, 87,58, acabou ficando com a medalha de ouro. Seria campeão também nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial de 2019 com esse resultado. A medalha de prata ficou, então, o Chopra foi campeão, eu estou falando um pouco dele, foi um grande resultado da Índia, primeira medalha de ouro da Índia no atletismo, a Índia que tem uma grande exportadora de implementos, de lançamentos, de arremesso, e consegue aí, quem sabe, iniciar uma tradição nessas provas de arremesso, lançamento, e vamos ver aí no futuro, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, precisa ter realmente um desempenho mais significativo dentro do esporte, fazer valer a sua força, a sua tradição como grande cultura, como uma cultura antiga, dentro da nossa civilização. O Neeraj Chopra, portanto, da Índia, revolucionou, quem sabe marcou uma nova etapa do atletismo mundial.
A medalha de prata ficou com o Jakub Vadsleit, com 86,67. Ele foi medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2017 e foi apenas quinto colocado no Campeonato Mundial de 2019. E o medalhista de bronze foi o Vítězslav Veselý, também da República Tcheca, com 85,44, um resultado não muito brilhante, mas suficiente para conquistar a medalha de bronze olímpica. Ele que também havia sido medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2012, lá nos Jogos de Londres. Então, 9 anos depois, o Vítězslav Veselý conquistou conquistou mais uma medalha olímpica. Então, esses os resultados, esse é o retrospecto do lançamento de dardo, a Finlândia como grande força de todos os tempos, o Jan Železný como o grande nome da história do lançamento do dardo, e uma surpresa, a vitória do indiano Neeraj Chopra, que pode, aqui já o lançamento do Chopra, que pode colocar a Índia aí numa rota muito próspera dentro do atletismo. Vamos ver, até que ponto os indianos conseguem estabelecer uma tradição dentro do atletismo. E a Alemanha, a Alemanha que teve aí o Thomas Höller, campeão olímpico em 2016, acabou ficando relegada aí a uma posição fora de pódio, e teve o Johannes Vetter apenas com 9º lugar, um resultado fraco, e pelo que ele já produziu em termos de resultados, realmente é de se lamentar. Bem, agora por último, o decathlon. O decathlon é uma prova que vem sendo disputada nos Jogos Olímpicos desde os Jogos de 1904. O decathlon foi disputado, foram 26 realizações do decathlon na história dos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos são os maiores campeões, detêm 14 medalhas de ouro contra 12 do resto do mundo. É mais uma prova em que os norte-americanos superam o resto do mundo. Os Estados Unidos também são os maiores medalhistas, possuem um total de 27 medalhas, 14 de ouro, 7 de prata, 6 de bronze. E os grandes nomes do decathlon, da história do decathlon, além do James Thorpe, que foi campeão em 1912, teve toda aquela polêmica de perder a medalha e depois retornarem a medalha para ele, só que depois ele morto, aquela coisa toda. E os bicampeões do decathlon, os grandes nomes do decathlon, o norte-americano Robert Mathias, campeão olímpico em 1948 e 1952, o britânico Daley Thompson, campeão olímpico em 1980 e 1984, e o norte-americano Ashton Eaton, grande nome da história do decathlon também, campeão olímpico em 2012 e campeão olímpico em 2016. Então, esses são os grandes nomes da história do decathlon. Lembrando mais uma vez, Estados Unidos os maiores medalhistas, 27 medalhas, 14 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. Nesses Jogos Olímpicos, o Damian Warner era um dos favoritos, junto com Kevin Mayer da França, e os atletas alemães também tinham aí alguma esperança. A Alemanha, que foi bem nos campeonatos mundiais, 2017 conquistou medalhas de prata e bronze, prata com Rico Freimuth e bronze com Kai Kazmirek, e foi campeã em 2019 no campeonato mundial com o Niklas Kaul, foi com 8.691 pontos, assegurou o título mundial à frente do Marcel Uibo da Estônia, e o Damian Warner do Canadá foi o medalhista de bronze naquela ocasião com 8.529 pontos. Então os alemães acabaram decepcionando, assim como ocorreu no lançamento do dardo, e ficaram fora do pódio. Uma grata surpresa foi o australiano, o Ashley Maloney, que conquistou, quebrou um recorde da Oceania e conquistou uma honrosa medalha de bronze. Bem, o Damian Warner foi o campeão olímpico com 9.018 pontos, quebrou o recorde olímpico,
Ele havia sido medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 e nos campeonatos mundiais teve participações tímidas, né? Bronze em 2019 e ficou em quinto lugar apenas no Campeonato Mundial de 2017. Mas é curioso mencionar, né, que quinto em 2017, bronze no Mundial de 2019, medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Só que nesses Jogos Olímpicos, as grandes provas do Damian Warner, realmente os resultados brilhantes. Nos 100 metros, ele fez 10 e 12. Um decatleta fazer 10 e 12 numa prova de 100 metros, realmente um negócio fantástico. No salto em distância, ele conseguiu um resultado de 8 metros e 24. Ele teria sido medalhista de bronze no salto em distância, que é um resultado fantástico. Um decatleta conseguir um resultado dentro das 10 provas, um resultado que lhe garanta uma medalha na prova, na disputa individual daquela prova em que ele fez o grande resultado, realmente é surpreendente. 8,24 ele saltou em distância. E nos 110 metros com barreira também uma boa marca, 13,46, o que demonstra que o Damian Warner do Canadá, a especialidade dele realmente são as provas de velocidade. O Kevin Mayer da França, recordista mundial, ficou com a medalha de prata com 8.726 pontos. Ele também foi medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, perdendo para o Ashton Eaton dos Estados Unidos, e foi campeão mundial em 2017. Em 2019 ele se machucou, acabou se machucando, não deu para conquistar a medalha no Mundial, e agora ele retornou com força para ficar com a medalha de prata. Realmente, Kevin Mayer, da França, é um dos maiores nomes, né, um dos grandes nomes do decathlon mundial. Só que ele não tem assim essa diferença de resultados que o Damian Warner tem, que o Damian Warner realmente brilhou nos 100 metros, salto de distância 110 metros com barreira. Já o Kevin Mayer da França teve desempenhos assim mais homogêneos. E o australiano Kevin Mayer, né, campeão mundial em 2017 e machucado em 2019. E o australiano Ashley Moloney, com 8.649 pontos, quebrou o recorde da Oceania. E em 2020 ele tinha a melhor marca dele, era 8.492 pontos, melhorou bem. E como grandes resultados, teve 10,34 nos 100 metros, 2,11 no salto em altura. Ele liderou o salto em altura. E nas 400 metros, que é a última prova do primeiro dia, ele fez o resultado de 46 segundos e 29 centésimos. Bons resultados aí do Ashley Moloney da Austrália, que possibilitaram a ele a conquista dessa medalha. O Garrett Scantling dos Estados Unidos ficou em quarto lugar com 8.611 pontos e no ano ele tem 8.647 pontos. Quer dizer, ele quase quebrou, quase igualou, né, a sua melhor marca do ano, mas mesmo que tivesse igualado, teria acabado em quarto lugar, já que o Ashley Moloney da Austrália fez 8.649 pontos. Então, esse é o retrospecto do decathlon, né, dentro dessa realidade aí, dessa disputa. Os alemães de novo, né, não conquistando medalha, não chegando ao pódio, assim como ocorreu no lançamento do dardo. Os alemães tinham um certo favoritismo para essa prova, né, do decathlon, quem sabe medalhar, embora o Kevin Mayer e o Damian Warner fossem os grandes nomes, mas a Alemanha poderia lutar por medalha. Então, esse é o retrospecto, né, o decathlon, aqui os atletas em ação, né, o Damian Warner cruzando uma linha de chegada de uma prova de velocidade, onde ele realmente foi o grande destaque desses jogos, 10 e 12 nos 100 metros, 8 e 24 no salto em distância, resultado que lhe garantiria a medalha de bronze na prova individual. E ainda 13 e 46 nos 110 metros com barreira, realmente são resultados admiráveis alcançados pelo Damian Warner, que quebrou o recorde olímpico com 9.018 pontos. O Kevin Mayer aí completando o salto em altura, né? Ele teve um bom resultado também no salto em altura, mas não liderou nenhuma prova individual.
E o Ashley Maloney da Austrália, também uma boa velocidade, 10,34 nos 100 metros, destaque no salto em altura com 2,11, liderou o salto em altura, e nos 400 metros também foi o líder com 46,29. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, os blogs, né, Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, Pesquisa Olímpica, e o Olympic Books, livros olímpicos, que agora eu estou colocando. Né, aqui os atletas, né, os grandes resultados, os medalhistas do lançamento do dardo também, aqui do lançamento do martelo, os lançadores, Novik, Henriksen, Faidek, aqui no pódio, né, o Novik, o Faidek, o Henriksen da Noruega, um grande nome, grande sensação, aqui os lançadores do disco, Stahl, Peterson e o Weisheininger, aqui de novo Stahl, Peterson e Weisheininger, aqui no peso, a foto muito legal, essa montagem, o Krause, Ryan Krauser, o Joey Kovacs e o Thomas Walsh, e aqui o Krauser, Kovacs, Walsh de novo, também grandes arremessadores de peso aí dos Estados Unidos dominando a prova, salto com vara, né? Então, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, até um próximo vídeo. Espero que tenham gostado e dê um like, curtam o canal, chame outras pessoas que queiram realmente discutir o atletismo, discutir o esporte em geral, não só o atletismo, já que meu canal é voltado para os esportes olímpicos principalmente, mas também poderemos, né, futuramente lidar com os campeonatos mundiais das mais variadas modalidades. Bem, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Obrigado.